Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu vou pedir só os meninos para desligar essas lâmpadas, senão eu vou ficar igual um pisca-pisca aqui também. Como eu não estou muito habituado com toda essa tecnologia abençoadora, não. Irmãos, nós vamos ler um texto hoje, para que nós possamos pensar sobre um assunto que às vezes nós não sabemos lidar com ele. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, eu queria parabenizar os meninos da Rede Jovens, que escolheram aqui louvores, né, de pessoas que há muito tempo começaram a caminhar. É bom nós lembrarmos desses louvores, nós não esquecermos, né? Esses louvores marcaram a história de muitas pessoas e é bom que nós cantamos aqui Bíblia pura, né? Hoje falta um pouco em alguns louvores a palavra de Deus. Então, parabéns à Rede Jovens por ter se preocupado e feito essa homenagem aí e valorizado as coisas que marcaram as nossas vidas, estão bem presentes. De vez em quando é bom nós lembrarmos. Irmãos, a Genilza pede para o pessoal do Ministério de Louvor permanecer após o culto, tem uma palavra para dar com vocês, e eu gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que fazem a limpeza aqui na igreja, permanecer também, que eu preciso trocar uma rápida palavra com vocês, em nome de Jesus. Amados, eu tenho feito algumas visitas pastorais durante a semana, e às vezes não dá para fazer todas que nós gostaríamos de fazer, por causa da demanda. O trabalho de igreja, ele demanda muito tempo, e às vezes nós não conseguimos suprir a necessidade de todos os irmãos. Então, aquele irmão que está precisando de uma visita, de algo mais urgente, você pode me procurar, e eu vou estar agendando uma visita para ir na sua casa, para que nós possamos orar, possamos bater um papo. Essa semana eu fiz algumas visitas, esporadicamente eu vou fazendo algumas, eu vou chegar lá na sua casa. Às vezes, nós vamos mais de uma vez em uma casa só. Tem determinado momento que o pastor pega as 99, põe no aprisco e sai atrás de uma única ovelha. Então, eu estou fazendo algumas visitas específicas, mas você que ainda não recebeu a visita pastoral, você pode, por favor, nos procurar, agendar. Vai ser um prazer estar na sua casa para que nós possamos fazer uma oração juntos. Irmãos, o que tem de pessoas que não são dessa igreja que pedem visita é uma coisa impressionante. Hoje à tarde mesmo a Rosinha me levou à casa de uma família, amigo dela, para que nós pudéssemos orar, e Deus tocou ali naquela família de forma tremenda. Então você que é aqui da casa, é membro, você está precisando de uma visita, pode me falar, por favor, para que eu possa dar uma certa urgência para você. Se você não tiver urgência, aos pouquinhos nós vamos chegando lá, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem alguém aqui que nos visita pela 10ª vez? É brincadeira. Primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Nós vamos, como é que é o nome da irmã mesmo? Ela falou, esqueci. O seu mesmo, de óculos. Aparecida. Ângela, tem mais alguém? Pela primeira vez? Pela segunda vez? Tem aqui o nosso irmão Henrique, sempre está conosco, a Marlene. Eu falei com ele que eu até assustei com o rapazinho dele, está grandão, cabelo bonitão, a menina também. Está conosco aqui também a irmã da irmã Aparecida. Eu só lembro do coelho, né? E o coelho nem está aqui. E está do lado ali o filho. Esqueci o nome do varão, hein? É o seu mesmo. Giloan. Quase que eu brinco que é só lembrar de Giló, né? Mas não vou brincar, não. Do lado seu, como é que é o nome? Oi? Igor. E tem na ponta ali, uma jovem que sempre nos atende ali, ela mesma, né? No check-in ali, como é que é o seu nome? Ana Luísa. A gente vai sempre ali, né? Tem uma vergonha de saber o nome dela. Tem mais alguém, irmão, diferente que nos visita? Ao lado da irmã Carla tem uma jovem de óculos. É você mesmo. Qual que é o seu nome? Mariana? Isso, ela deslocou de lá e veio para Ouro Preto, né, Mariana? Irmãos, às vezes a gente brinca, né? Quando eu conheci a Fran a primeira vez, Fran se apresentou, meu nome é Fran. E eu estava conhecendo ela, falou, então é só lembrar de frango, né? Eu não sei como que eu casei, né? Deus tinha um propósito. Olha a brincadeira que eu fiz com ela no primeiro dia que eu conheci ela. Então, vamos colocar de pé para nós receber os amados com muita alegria. Amém? 1, 2, 3. Você vai cumprimentar pelo menos 3 pessoas, mesmo os irmãos que estão perto de você. Prazer, alegria grande ver o Roberto, a Laiana aqui também. Bom, que benção.
Glória a Deus, muito bom tê-los aqui conosco, em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, queria dizer aos irmãos que amanhã nós teremos oração aqui com a irmã Madalena, de 19 às 20, como sempre. E nós terminamos uma campanha essa semana no Monte, das 21 às 22, a nossa diaconisa irmã Zélia encabeçou aí essa campanha, que está desde abril, e essa semana nós vamos retornar às orações aqui na igreja. Então, a partir de terça-feira, de terça até sábado, nós teremos oração aqui na igreja das 7 da manhã às 8 da manhã. E no sábado, eu queria convocar toda a liderança dessa igreja, uma convocação aos líderes, que os líderes estejam aqui às 13h50 para nós ajudarmos no evangelismo, tá bom? Todo sábado tem um grupo juntamente com o irmão Geraldo Gomes, que tem evangelizado. O irmão Geraldo Gomes, o irmão Vilmaí, mais alguns irmãos têm feito mais do que isso. Eles têm saído durante a semana para evangelizar, e eu queria convocar os líderes dessa igreja para estar conosco nesse evangelismo sábado. Às 13h50 nós nos reunimos aqui e nós saímos para panfletar essa cidade. Sábado foi feito Saramenha e Vila Aparecida, né? Foi feito esses dois bairros. Irmãos, amanhã estará aqui em Ouro Preto um grupo de irmãos de várias igrejas. Eu acredito que é na Praça Tiradentes. Eles vão fazer um culto ao ar livre. Então, o grupo chama Chamados para Fora, né? Uns irmãos de Antônio Pereira criou esse projeto e eles têm feito culto ao ar livre de praça em praça. Eu acredito que a partir das 17 horas, eu sei que não dá para todo mundo, mas que os irmãos possam orar por eles, em nome de Jesus. E eu queria uma ajuda, irmãos. Quem puder nos informar, quem empresta um ponto de energia ali, me fala no final do culto, para nós ligarmos as caixas dos irmãos lá. Eles vão estar fazendo esse trabalho aí amanhã na Praça Tiradentes. O desejo é a Praça Tiradentes. Vamos ver se nós conseguimos. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 6, está escrito assim. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a vossa salvação. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor graça no assunto que vai ser tratado nessa noite, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que adentrou este lugar, que de maneira alguma, Pai, nenhum de nós venha sair da mesma maneira que entramos, mas que a Tua palavra nessa noite possa cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou para esse domingo, para esse auditório, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, eu queria tratar de um assunto hoje, que é muito pertinente à vida cristã, mas às vezes nós não sabemos lidar quando ocorre conosco, que é o problema do sofrimento. E eu estava pensando lá em casa, pensando durante a semana, mais especificamente agora no findar da tarde, algum tema para o assunto que eu vou tratar. E eu queria tratar sobre um tema: por que Deus permite sofrimento na vida dos seus? Por que Deus permite sofrimento na vida dos seus filhos? Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse auditório, nós já fizemos essa pergunta em um determinado momento da vida. E pode ser que alguns de nós não tivemos a resposta, ou não conseguimos ouvir a resposta de Deus em meio às dificuldades da vida. Eu estava ministrando aqui domingo, quinta-feira à noite, melhor dizendo, com o seguinte tema: quando fazer quando a crise bate à nossa porta? E uma das coisas que nós aprendemos aqui na quinta-feira à noite, é que nós precisamos aprender, ter ou criar a habilidade de ouvir a voz de Deus em meio às crises que nós enfrentamos. Nós precisamos aprender a criar a habilidade
de ouvir a voz de Deus em meias crises que nós atravessamos. Dificilmente nós conseguimos ouvir a voz de Deus quando tudo vai mal, não é verdade? Nós não conseguimos fazer a leitura daquilo que Deus está falando. Isso por N motivos, Então todos nós, em um determinado momento da vida, nós nos perguntamos: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por exemplo, eu estava em 2011, envolvido ali em Antônio Pereira, e nós tínhamos uma clínica de recuperação, onde nós estávamos, com a graça de Deus, ajudando muitos jovens que estavam envolvidos na drogadição, a saírem desse universo tão difícil de sair se não for com a graça de Deus. E um dia, quando eu estava ali em Lagoa Santa, no dia 11 de fevereiro, se eu não estou enganado, depois do almoço, em um congresso de pastores, meu telefone tocou por várias vezes, e eu não atendi, até que meu telefone tocou depois das 14 horas, aonde uma moça estava querendo uma internação para uma mulher, e eu fiquei de conseguir essa internação. E após a sua solicitação, ela me comunicou que a minha tia havia sofrido um grave acidente e que meu primo havia falecido nesse acidente. Curiosamente, eu fui perguntar o nome do meu primo, porque eu tenho vários primos, e na ocasião ela respondeu: olha, o nome do seu primo é Josimar. E eu falei: mas Josimar é meu irmão. E ela desligou o telefone. Assim que eu recebi a notícia do falecimento do meu irmão mais novo, de 24 anos, já vai para 8 anos. Quando eu recebi o telefonema, liguei para a Fran não quis falar nada, para não me desesperar, até que o nosso vice-presidente da convenção, ele recebeu a ligação da minha esposa, e ele veio me explicar, e eu desloquei ele de Lagoa Santa, mesmo dirigindo, para vir estar nessa situação tão difícil. E quando eu recebi a notícia que meu irmão havia vindo a óbito, e a minha tia estava esperando socorro, ela tinha 44 anos de idade. No meio da viagem, eu recebi um telefonema da minha casa, que a minha tia também havia falecido. E isso não parou por aí. Eu cheguei na minha casa às 8 horas, encontrei a minha mãe arrancando os cabelos da cabeça, que é o filho mais novo, né? E Josimar tinha uma coisa muito íntima com a minha mãe, e isso também me levou a um certo desespero. Eu me dirigi até o necrotério para ali tomar as providências, e às 23 horas, a minha primeira experiência em perder alguém, 2 esquifes ou 2 caixões, de modo que nós ficamos perdidos em meio àquela situação. Como se não bastasse, nos próximos 5 anos, nós perdemos 10 pessoas na minha família, 10, a esposa do meu avô e 5 tios, de modo que vai fazer 5 anos que Deus recolheu mais o meu tio, um acidente de carro, e a filha dele, os 2 morreram no mesmo acidente. E, irmãos, veio a mim essa pergunta, essa indagação: por que eu estou passando por isso? Por que nós estamos passando por esse sofrimento, por essa angústia, por essa dificuldade? No ano passado, nós estávamos grávidos, porque não é só a mulher que fica grávida, o homem também precisa ficar grávido, né? 3 meses depois de nós fazermos alguns planejamentos, nós recebemos a notícia que houve um aborto involuntário na Fran. E novamente nós também ali na nossa casa, nas nossas orações, e nós fazendo plano com esse outro filho ou filha, não sei, nós também entramos um pouco em crise. Puxa vida, nós perdemos tantas pessoas em 5 anos, e nós passamos por mais uma experiência. E vou confessar aos irmãos, nós dobramos os joelhos, e em um dado momento, nós também perguntamos a Deus: Deus, por que nós estamos passando por essa situação novamente? Então todos nós, em um determinado momento da vida, nós fazemos essa pergunta. E talvez o maior desespero é nós não conseguimos compreender o porquê nós estamos passando o que nós estamos passando. Mas existe um teólogo que eu leio muito sobre ele, eu tenho praticamente uns 60 livros deles lá em casa, e a maioria das coisas que eu prego aqui, eu pego uma carona na sua teologia, e ele diz que Deus, ele não desperdiça sofrimento. Todas as vezes que Deus permitir uma situação, um sofrimento, você pode ter certeza que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito.
Todas as vezes que Deus permite uma dificuldade, uma crise, seja ela qual for, seja o tempo de duração que for, Deus está ali com um propósito. Quando eu estava estudando essa tarde acerca da epístola de Pedro, você pode chamá-lo de Pedro, você pode chamá-lo de Cefas, ou você pode chamá-lo de Simão, porque você pode chamá-lo em aramaico, em grego, ou em próprio hebraico, é a mesma pessoa. Nós vamos perceber aqui, nessa missiva, ou essa epístola de Pedro, que ele vai tratar muito sobre a questão aqui do sofrimento. Aliás, o tema sofrimento aqui vai percorrer toda a epístola do apóstolo Pedro. Sofrimento é a tônica da primeira carta. Os 5 capítulos ele vai tratar sobre esse assunto. Pedro está escrevendo a um grupo de irmãos que estavam dispersos, passando por aflições. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, esses irmãos estavam sendo caluniados, esses irmãos estavam sofrendo múltiplas provações, de modo que Pedro, ele vai falar de variadas formas acerca do sofrimento que esses irmãos estavam passando. Não precisa abrir, mas por exemplo, Pedro vai dizer em 1 Pedro 6, que as provações desses irmãos eram múltiplas. Ele fala em 1 Pedro 7, que eles estavam sendo submetidos a uma prova de fogo. Irmãos, tem hora que a gente passa por umas, não é verdade? Ele vai dizer também que eles estavam em uma campanha de difamação no capítulo 2, verso 12. Ele vai dizer que a perseguição aos cristãos estavam crescendo no 4:14, e ele vai dizer a esses irmãos que eles não deveriam ficar surpresos por causa das provações. Então Pedro, ele vai pontuar esse assunto, de modo que ele vai escrever essa epístola para encorajá-los diante das perseguições e do sofrimento. Um teólogo diz que, enquanto João é conhecido como o apóstolo do amor, Paulo o apóstolo da fé, Pedro é o apóstolo da esperança. A sua palavra é uma palavra para que em meio às tribulações da vida, esses irmãos pudessem ter fé, esperança, apesar das tribulações. Então, obviamente, Pedro vai pontuar aqui algumas situações, ou Pedro vai nos ensinar o propósito de nós passarmos por provações, nós passarmos por dificuldade. Então a primeira coisa que ele nos ensina aqui, amados irmãos, e que nós temos que ter isso bem resolvido dentro de nós, é que os problemas que nós atravessamos aqui, eles não têm o poder de nos separar do amor de Deus. Por mais aguda que seja a crise, por mais doloroso que seja o seu sofrimento, por mais angustiante que seja o deserto que você está enfrentando no dia chamado hoje, e pode até ser que o seu deserto tenha durado 10 anos, pode ser que o seu deserto tenha durado aí uma década, nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 39 assim: eu estou certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que ter isso bem resolvido dentro de nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18, Paulo olha para o sofrimento com uma perspectiva da eternidade, e ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 16, por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas atentando para aquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Todo esse sofrimento que você está passando aqui, em primeiro lugar, ele não tem o poder de separar você da mão de Deus,
do amor de Deus. Ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. A segunda lição que Paulo nos ensina, pegando a carona entre Paulo e Pedro, é que todos esses problemas que nós passamos, eles estão sendo transformados em peso de glória. E por mais que vamos passar tribulações, dificuldades nessa terra, não se compara com a glória que nós vamos ter na eternidade. Quanto mais provações, maior será o peso da glória. Então, se eu fosse você a partir de hoje, uma sugestão, começa a olhar para os problemas com os olhos da fé. Começa a olhar para os problemas projetando isso para a eternidade. Se eu estou passando tudo isso, significa que uma glória tremenda e profunda está me esperando no céu. Amém, amados irmãos? A verdade é que nós aprendemos que os sofrimentos da vida não conseguem palidecer as glórias benditas da nossa salvação. Irmãos, nós queremos coroa, mas você precisa entender que cruz vem antes de coroa. Cristo só recebeu a glória, a coroa, Rei dos Reis, depois que ele colocou aquela coroa de espinho, e depois que ele passou pelo Calvário. De modo algum a coroa precede a cruz, mas a cruz precede a coroa. Esse sofrimento que você está passando é um prelúdio de que Deus está para fazer algo extraordinário na tua vida. Não tem como você ter a coroa antes da cruz. Nós vamos ler junto esse texto. O irmão vai projetar aqui na tela para nós, Filipenses capítulo 2, verso 1. Filipenses capítulo 2, verso 1, olha que coisa extraordinária. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de Deus exaltar o seu nome e colocá-lo acima de todos os nomes, ele teve que ir ao Gólgota, ele teve que ir ao Calvário. Então aprenda algo nessa noite, amado. A cruz precede a coroa. O sofrimento é o prelúdio da glória. Antes de pisarmos a cidade de ouro, coisa fantástica, né? É quando o pessoal está matando por causa de ouro aqui, ouro lá no céu é para ser pisado. A palavra diz que as ruas são de ouro. Antes de pisarmos as ruas de ouro da Nova Jerusalém, nós precisamos atravessar os desertos da vida. Nós precisamos atravessar os desertos da vida. Então, pastor, quais são os propósitos do sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento em nossas vidas? Em terceiro lugar, porque eu já ensinei o primeiro e o segundo. O primeiro é que o sofrimento não pode nos separar. O segundo é que o sofrimento não se compara com a glória que há de ter. Terceiro lugar, os sofrimentos em nossas vidas, eles são pedagógicos. O sofrimento, amados, não são para nos destruir, mas é para nos conduzir a um propósito. Por isso que eles são pedagógicos. Pedro escreve assim em 1 Pedro 1,6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações. Percebam que tem aqui se necessário. Deus sabe que existem momentos e ocasiões especiais que nós precisamos passar por provações. Às vezes é Deus que nos conduz a algumas provações. Nem todas as provações que você está passando é o diabo.
Nem todas as provações que você está passando é pecado. Existem situações que nós passamos porque Deus sabe que nós precisamos passar por algumas situações. E por que Deus permite algumas dificuldades? Primeiro, para a nossa disciplina. Deus permite algumas provações para criar em nós alguma disciplina. Salmo 119, verso de número 76, o salmista, ele expressa assim diante de uma dificuldade que ele estava passando. Salmo 119, verso 76, o salmista, ele diz assim, Salmo 119, verso 67, melhor dizendo: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que o salmista está dizendo? Que antes dele passar por algumas tribulações, ele andava em caminhos tortuosos. Deus permitiu algumas aflições na vida desse salmista, para que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor. Então existem algumas provações que Deus permite em nossas vidas, que é para criar em nós a disciplina, que é para nos orientar, que é para fazer com que andemos em seu caminho. E tem pessoas, irmãos, que o Senhor precisa colocar na prova. Tem pessoa que ele só funciona na pressão. Tem pessoa que só funciona na pressão. Eu trabalhei na roça de carro de boi, candeei boi demais, já quebrei a perna mexendo com boi, tomei chifrada na barriga, já mexi com carvão, plantei café, rasguei brejo, bati passo, fui mordido de marimbondo, cobra, e tudo que você imaginar. E o carro de boi faz um barulho bem bonito. Aquele é o brilho do carro de boi. Digamos, quem conhece carro de boi? Carro de boi, é? Só que o carro de boi, ele só canta quando está cheio. Ele só canta quando está pesado. Então existe pessoas que ele só vai orar quando ele está passando por problema. Existem pessoas que estão na igreja e são fiéis a Deus só no aperto. Existem pessoas que funcionam só na base da pressão. Então o primeiro propósito, Deus sabe que há momentos que nós precisamos passar por tribulações, porque é nas tribulações que nós vamos parar para ouvir Ele andar nos seus caminhos. A segunda coisa, por que Deus permite? É para o nosso crescimento espiritual. Quando Paulo, ele recebe uma revelação, ele vai até o quarto céu, terceiro céu melhor dizendo, o quarto é por minha conta, ele vai até o terceiro céu, e ele recebe uma revelação extraordinária, e a palavra diz, para que ele não se exaltasse, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, a palavra diz lá no verso 9, 8, 9, 10, que ele orou 3 vezes ao Senhor: Senhor, tem de misericórdia, Pai, eu preciso pregar a tua palavra, eu preciso sair dessa situação, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Estou conjecturando. A palavra diz que ele ora 3 vezes e Deus não responde a oração como ele queria. Em determinado tempo, o Senhor diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Paulo, você tem que aprender a conviver com essas coisas. Irmãos, existem situações em nossas vidas que são irreversíveis, você vai ter que aprender a conviver com elas. Então Deus às vezes permite algumas provações em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. E Paulo cresceu. Porque ele diz assim no 10: pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Então Deus permite provações, Deus permite situações adversas, para que nós possamos crescer. Irmãos, o que seria de Davi sem Golias? Ele nunca tinha entrado para o cenário de Israel. Qual foi a recompensa que o rei Saul estava oferecendo? Se eu não estou muito equivocado, a família de quem derrubar Golias nunca mais vai pagar impostos. O sujeito que lutar contra Golias e vencê-lo, eu vou dar uma das minhas filhas em casamento. Irmão, ser genro do rei. Genro do rei. A maior autoridade de Israel naquela época. 1 Samuel, capítulo 9, começa a história de Saul. E não somente isso, quando Davi derruba Golias, 1 Samuel capítulo 17, no vale de Elá, com uma pedrinha, Davi entra para a história de Israel, a fama de Davi começa ali. Golias atravessou na vida de Davi e foi um trampolim na vida de Davi para a bênção de Deus. Existem coisas que tiram o nosso sono, a nossa paz, a nossa alegria, mas lá na frente nós vamos perceber, aquilo foi algo de Deus para nos abençoar. Talvez a situação que você está passando hoje, as lutas que você está enfrentando hoje, irmãos, talvez Deus está permitindo essa situação justamente para o seu crescimento. Então, em vez de você ficar falando assim: por que isso está acontecendo? Céus, terra, só tudo ruim que acontece com você e a torcida do Flamengo, irmão. A torcida do Flamengo é uma nomenclatura, porque é uma torcida bem volumosa, né? Apesar do time ser muito ruim, mas
que acontece, amados? Brincadeira. Acontece com todo mundo. Então, irmão, você tem que parar de ficar lamentando. Tudo dá errado, só para mim que dá errado. As coisas não acontecem na minha vida. Irmão, para de lamentar. Você querendo ou não, problemas acontecem a arrepios da nossa vontade. Problemas são inevitáveis. Agora, uma coisa você pode fazer, você pode decidir o que você vai fazer com essa situação adversa na tua vida. Isso você pode fazer. Em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar chorando, em vez de você querer retroceder, desistir das coisas, olhe para a situação adversa e resolva fazer algo que glorifique o nome de Deus e que vai te tirar dessa situação. O que você não pode fazer é retroceder, o que você não pode fazer é desistir, o que você não pode fazer é continuar se lamentando. Você precisa olhar para o problema e dizer assim: o que eu aprendo com isso, como eu cresço com isso, o que Deus está querendo falar comigo através dessa situação. Porque é um texto em Romanos 8, 28 que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, Paulo não está falando algumas coisas, Paulo está falando todas as coisas. Por mais que você não esteja entendendo agora, por mais que você não consiga fazer a leitura real dessa situação, mas você precisa crer que essa situação adversa que ora você está enfrentando, ela está cooperando para o teu bem. Então para de reclamar, para de ficar chorando, para de ficar se lamentando. Olha para o problema e diz assim: o que eu vou fazer com isso? Quando Davi viu Golias, ele falou assim: eu vou. Muitas pessoas tentaram desistir, desanimar Davi de enfrentar Golias. Aí Davi disse assim: gente, vocês estão enganados. 1 Samuel capítulo 17, verso 34, a seguir diz assim: eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu estou acostumado com essas coisas, eu vou lá e ele há de saber que há Deus em Israel. Você tem que olhar para o seu problema e dizer assim: problema, você vai saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele está na minha vida, Ele vai me dar vitória. Para de chorar, irmão, para de lamentar, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Essa situação adversa está cooperando para o teu bem, é para a tua disciplina, é para o teu crescimento. Segundo lugar, as provações muitas das vezes elas são variadas. Irmãos, é interessante. Eu estou pregando para vocês aqui e eu fui tomado por uma tristeza hoje que eu não sei te explicar. Hoje é um dia que eu estou muito triste. E eu não sei te explicar, né? Eu até que agora pregando aqui eu estou melhor. Mas eu passei a manhã triste, fiquei à tarde triste mesmo assim, com uma tristeza profunda. E até estava repreendendo: depressão, se for depressão, vai embora, em nome de Jesus, que negócio é esse? Tem que saber porque esse negócio está assim. Eu estava muito triste à tarde, abatido e tal, vim para a igreja assim. E às vezes a gente enfrenta um problema hoje, quando pensa que não, tem outro amanhã. Aí quando pensa que não, terça-feira tem 3 de brinde. Quando pensa que não, quarta-feira também tem mais uns 4 problemas. Todo mundo tem problema, irmão. Todo mundo tem dificuldade. Tá certo? Não pense eu e você, porque eu sou pastor, porque eu prego, porque eu faço a obra de Deus, que eu não vou ter problema. Não pense você que você se batizou, tem o nome no livro da vida, que o Espírito de Deus habita em você, que você não vai ter problema. Nós temos problemas, nós temos dificuldade. A palavra diz em Mateus 5,45 que o sol que nasce sobre o bom, ele nasce sobre o mal. A chuva que cai sobre o justo, ele cai sobre o injusto. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Problema todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. A preocupação nossa seria o seguinte: aonde eu estou fundamentando a minha casa? Aonde eu estou construindo o meu alicerce? Porque a palavra diz em Mateus capítulo 7, verso 24 a seguir: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O homem prudente, veio a tempestade, veio a enxurrada e veio uma grande ventania, mas a casa não caiu, porque está edificada na rocha. Pode vir um vento que vier, a casa não cai, porque está em Cristo Jesus. Infelizmente não é assim para aquele que não pratica. Aquele que ouve, compará-lo-ei ao homem insensato, que sabe o que deve fazer e não faz. Ele ouve, mas não pratica. Contra a casa do insensato virá a tempestade, a enxurrada, a ventania, e grande de Jesus será a sua queda.
Irmãos, nós atravessamos as mesmas lutas, talvez as mesmas dificuldades que um ateu, um incrédulo, alguém que nunca ouviu falar de Jesus atravessa. Eles não têm esperança, eles vão para a curva do vento, eles pegam uma corda, eles pegam um revólver, eles tomam um chumbi, mas nós temos uma solução, nós temos um socorro, o seu nome é Jesus. E quando eu usei esses termos aqui, não é uma crítica nem um julgamento. Cada pessoa que tira a vida aqui em Ouro Preto nos machuca, é como se fosse alguém da nossa família. Nós tivemos na última segunda-feira um suicídio mais duas tentativas. Tivemos um homicídio na terça-feira. Tivemos na segunda-feira ali uma tentativa de assalto naquele monte que nós estamos orando. Nós precisamos orar por Ouro Preto. Por que as pessoas vão à curva do vento? Por que pessoas, mais de 30 mil pessoas, por exemplo, no Japão, suicidam durante o ano? Porque essas pessoas não têm esperança. Meu irmão, pare um pouco, enxuga as lágrimas, não se desespere. Você tem um Deus que peleja por você. Você decanta lá, basura e anda lá, mas tem um Deus que cuida da tua vida, que cuida da tua causa, que cuida da tua família. Não se desespere, amado. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Eu gosto dessa parte, porque Ele cuida de vós, Ele cuida de vós. Então, por mais que sejam variadas as provações, e a palavra variada aqui é da onde vem a nossa palavra policromáticas, ou seja, aquele multicolorido. A palavra provações aqui que Pedro usa, serve para várias dificuldades. Irmãos, tem dia que o dia está cinzento, não é verdade? Tem dia que o casamento está cinzento, tem dia que o dia está nublado, tem dia que a vida está com sol do meio-dia, não é assim? Tem dia que a nossa vida está um arco-íris, tem dia que a nossa vida parece que está sem cor nenhuma. Tem dia que parece que nós não conseguimos enxergar nenhuma perspectiva. Nós atravessamos dias na nossa vida, ou mesmo na nossa família, que às vezes nós não sabemos o que fazer, porque as provações são várias. Várias. Mas o lindo desse texto é que a palavra diz que se as provações elas são várias, existe graça de Deus para cada provação. Existe favor de Deus para cada dificuldade que você está passando. Existe uma providência de Deus para cada setor da tua vida que você está enfrentando dificuldade, que você está passando por lutas. Olha o capítulo 4, verso 10 de 1 Pedro. Cada um administra os outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu quero te dizer algo, por mais variadas, por mais dificuldades que você está passando, que você está enfrentando, por mais que seja o número de provações que você está enfrentando nos últimos dias, eu quero te dizer nessa noite, por 1 Pedro 4,10, que há uma graça específica de Deus para cada luta que você atravessa, a favor do céu para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, verso de número 3, verso de número 2, melhor dizendo, o apóstolo falou assim: pelo que também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes na graça de Deus. Irmão, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, qual é o dilema que você está enfrentando, mas eu sei de algo: há uma graça específica de Deus para te assistir no dia chamado hoje. Há uma graça de Deus específica para te assistir nessa última semana de maio. Há um favor de Deus específico para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Quando o escritor aos Hebreus escreve capítulo 4, verso 16, limpe bem os ouvidos espirituais, use o cotonete espiritual agora e ouça isso. Olha que coisa linda: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando a crise bater a sua porta, quando a luta invadir a existência da tua vida, do teu casamento, da tua família, a palavra de Deus é: tira os olhos dessa crise e se chega ao trono da graça.
Irmãos, quando as lágrimas descer, a dor apertar no teu peito, é um sinal que você deve dobrar o joelho e se chegar ao trono da graça de Deus, porque há favor oportuno de Deus para aqueles que buscam a sua presença. Há favor oportuno de Deus, o trono da graça, aonde nós possamos alcançar misericórdia, a fim de sermos ajudados. Então, amados, se há várias provações, a graça de Deus também vai nos assistir nessas mais variadas provações. Em nome de Jesus, irmãos, eu profetizo que essa semana é uma semana de favor de Deus na tua vida. É uma semana de cantalabassura e andalama, de uma intervenção que você não esperava. Deus há de dar sinal da sua graça na sua vida, na sua existência. De cantalabassura e andalama. Se chega ao trono da graça, dobra o seu joelho. Deus, está escrito: se eu me achegar ao trono da graça com confiança, nós podemos confiar, irmãos, porque afinal de contas, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você só está de pé porque você tem confiado em Deus. Você só tem atravessado esse deserto porque você tem confiado em Deus. O seu barco só está continuando, o seu barco só não foi a naufrágio até hoje, é porque ele está na proa do barco, a dormir, cuidando da tua vida, meu irmão. E no tempo certo, ele vai dar uma ordem, e quando ele dá a ordem, essa tempestade vai acalmar. Amém? Você pode aplaudir por essa verdade? Por que Deus permite provações? Quais são os aspectos das provações? Se elas são pedagógicas, se elas são várias, elas são por um breve tempo. Um breve tempo. Olha o que ele diz aqui, 1 de Pedro 1,6. 1 de Pedro 1,6, o apóstolo, ele vai escrever assim a nós outros: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados. Irmão, isso aqui é ótimo, isso aqui é excelente. Sabermos que as provações são passageiras. Você não está condenado a passar por essa luta a vida inteira. O tempo de cantar vai chegar. O Salmo diz no Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, bem cedo. Bem cedo. Então as provações, elas são breves. Deus não permite que as provações durem para sempre. O Warren Wiersbe, ele diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, ele mantém o olho no relógio e ele mantém a mão no termostato. Quando Deus permite que os seus filhos passem pelas fornalhas da vida, ele mantém o olho no relógio e ele mantém a mão no termostato. Deus não vai deixar que essa fornalha seja aquecida além do que você possa suportar. E se aquecerem 7 vezes mais, ele vai habilitar o seu corpo para atravessar a fornalha. Deus é interessante, ele não nos livra da fornalha, mas ele nos livra na fornalha. Irmãos, quando Deus está na vida de alguém, quando Deus tem algo na vida de alguém, quando Deus coloca a mão, irmão, pode pôr na fornalha, pode pôr na cova dos leões, pode ter mar vermelho, pode estar morto há 4 dias, pode estar enfermo há 40 anos, quando Deus põe a mão, nada pode nos destruir. Sabe, amados? Nada pode nos destruir. Então, se Deus está permitindo essa situação, entenda, é por um breve tempo. Pastor, mas já faz 10 anos. Irmãos, o tempo do Senhor não é como o nosso. Isaías diz que assim como o céu está elevado à terra, assim são os pensamentos do Senhor. Assim são os caminhos do Senhor. Nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. Nós estamos dentro de um tempo e espaço, Ele é transcendente. Ele está acima de todas as coisas, mas em dado momento ele é imanente. Aquele que é transcendente, aquele que é metafísico, ele é imanente, ele entra na história do ser humano, ele entra na história das nossas vidas, para nos dar rumo, para nos dar um novo destino, para escrever uma nova história. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de celebrar, de cantar labassura e andalamarras, ele vai chegar, amados. Isso não vai durar para sempre, não. Enquanto isso não acontece, irmão, você tem que aprender a lição. Você tem que aprender a lição.
Eu não sei hoje, né? Mas quando eu estudava, tinha bomba. Hoje tem reprovação nas escolas? Uns falou que sim, outros falou que não. Depende do sistema, do MEC. Mas lembro-me que eu peguei recuperação de matemática na 4ª série. Peguei recuperação de matemática na 4ª série. E eu passei. E eu tomei bomba, aliás. Outro dia eu estava conversando com a mãe está achando que eu passei. Será que eu menti para ela na época? Não sei, né? Ela tem que ser muito inocente se aconteceu mesmo. Porque eu frequentei o outro ano lá. Eu falei, não, mãe, só está equivocada. E minha ex-professora é vizinha da minha mãe. Eu tomei bomba mesmo. Irmão, você acredita que depois eu repeti o 4º ano? Eu fiquei tão perito em matemática, que o 2º grau não tinha caderno de matemática. Eu ia para a aula, aprendia, fazia os exercícios, colocava a folha no bolso, mãe lavava a roupa e as folhas junto. Eu não tinha caderno de matemática. Realmente eu peguei uma habilidade na matemática, foi uma coisa impressionante. Teve um dia que eu olhei para a tabuada assim, sabe quando você olha uma coisa, a coisa fica saltando assim no seu olho? A tabuada entrou assim na minha mente que eu fiquei perito em matemática. As minhas melhores notas de 2º grau é matemática. Aqueles negócios, aqueles exercícios que eu ocupava 2 folhas, eu fazia aquele negócio de um clicar de dedo. Eu aprendi a lição, nunca mais eu tomei bomba, principalmente em matemática. Foi a matéria que eu mais sobressaí. Então, irmãos, enquanto você não aprender a lição, você não vai para a próxima fase. Enquanto você não aprender o que Deus está lhe ensinando na escola da vida, na escola do sofrimento, você não vai para a próxima fase. Tem pessoas que não aprendem com os erros. Cometem os mesmos sempre. Nós temos que aprender, amados. Ainda que nós vamos tomar alguns escorregões, mas nós temos que aprender. Ô jovem, eu não estou incentivando você a não ter caderno, não, pelo amor de Deus. Isso foi uma responsabilidade da minha parte, eu devia ter um caderno, né? Eu não tenho lembrança do 2º grau, não tinha caderno, foi responsabilidade da minha parte. Então, amados, nós precisamos aprender a lição. Veja bem, para Noé, o tempo da aprovação foram 150 dias, Gênesis 8:3. Durante 150 dias a água tomou toda a terra. Para Abraão, Gênesis 21, a palavra diz que foram 25 anos de espera. Mas Isaac nasceu. Depois de 25 anos. Para José, Gênesis 37:2, Gênesis 41:46, foram 13 anos para que o sonho pudesse se concretizar. Para Lázaro, foram 4 dias depois de morto, para que ele pudesse ressuscitar. Para o paralítico do tanque de Betesda, foram 40 anos, até que Jesus foi lá e não precisou mergulhar na água. Para a mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos. Então nós vamos ver aqui, que pessoas passaram por um tempo, mas ao findar dessa prova, houve socorro de Deus, houve milagre, houve reversão de situações. Então essa prova que você está passando, a luta que você está atravessando, ela tem dia, hora, segundos e data marcada para acabar. Viu, irmão? Lá no céu está agendado o dia, a hora, os segundos, e vai acabar. Isso é por breve tempo. E quando Deus quer agir, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Olha que coisa extraordinária, já estou concluindo. Jesus chega na aldeia de Betânia, João capítulo 11. Havia 4 dias que o irmão Lázaro estava enterrado, já estava cheirando mal. As irmãs de Lázaro chegam desesperadamente até Jesus e dizem assim: se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus vira para ela e fala assim: olha, ele há de ressuscitar. Aí a irmã de Jesus fala assim: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Primeiro ela vai conversar com Jesus e coloca o verbo no passado: se o Senhor estivesse aqui. Depois ela vai conversar com Jesus e coloca o verbo no futuro: eu sei que naquele grande dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus, no capítulo 11, verso 25, ele vai corrigir o tempo verbal daquela família. Ele diz mais ou menos assim: eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não agi no passado e não vou agir apenas no futuro. Eu ajo hoje e agora. O meu nome é Já. Um dos nomes de Deus é Já, é o agora. Então, operando Deus na tua vida, meu irmão, quem pode impedir? Enquanto Deus não age, o que você tem que fazer? Orar. Continuar clamando, continuar buscando, continuar persistindo. Vai chegar o tempo de Deus. Vai chegar o tempo de Deus. Um outro ponto: as provações, elas são proveitosas.
Provações são proveitosas. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 7. Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então as provações, elas são proveitosas. O que Pedro está tentando dizer aqui? Pedro vai pegar o exemplo do ourives. O que o ourives faz? Isso é um contexto aqui da cidade. Ele coloca o metal num lugar chamado cadinho. Ele pega esse metal, põe no cadinho, e ele leva esse cadinho até o fogo, o tempo necessário para que o fogo possa remover as impurezas sem valor do ouro. Quem aqui já mexeu com ouro ou teve nesses negócios, aí sabe o que eu estou falando. Ele pega o metal, põe no cadinho, o ourives vai lá, coloca no fogo, ele coloca o tempo necessário até que as impurezas sejam removidas. Depois que ele tira isso do fogo, ele derrama no molde e forma uma bela peça de valor. É assim que as joias são confeccionadas e o verdadeiro ouro ele é provado pelo fogo. O que Pedro está tentando ensinar nós aqui, e ensinar esse irmão que estava passando por dificuldade, é que o fogo, é interessante, o fogo não afeta em nada o ouro. Você sabia disso? Fogo não afeta em nada o ouro. O fogo é justamente para tirar as impurezas que não têm valor e destacar a pureza do ouro. O fogo serve para isso. O fogo não destrói o ouro. Ele tira a impureza e destaca o valor do ouro. Existem provações, irmãos, que é para tirar mazelas, arestas das nossas vidas. Tem coisas que Deus só tira das nossas vidas no cadinho da provação. Existem situações que Deus vai conseguir remover de nós. Existem impurezas que elas só serão removidas na fornalha 7 vezes aquecidas. Pedro ainda ele faz uma comparação ao ourives do Oriente, porque ele deixava o metal derreter até ser capaz de ver refletido o rosto do ourives. Aí o ourives fala assim: esse ouro está bom. Quando o ouro refletiu o rosto do ourives, o ourives fala assim: esse é o ouro, isso aqui tem um bom preço, ele foi provado. Da mesma forma, irmão, o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza de Jesus Cristo. Só quando em nós tiver a beleza e a glória de Jesus Cristo, Ele vai nos tirar da fornalha. Você está entendendo? Você pode estar assim: pastor, isso é um desespero, porque até ser refletido em mim. Não se preocupe, irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 13. É Ele que opera em nós tanto querer como efetuar. Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deus está nos moldando, Deus está trabalhando em nós. Meu irmão, descansa a tua alma. Esse sofrimento que você está passando, essa fornalha que você está tendo que enfrentar, nada mais é para refletir a glória e a beleza de Deus na tua vida. É a tua vida, irmãos. O maior alvo de Deus não é nos abençoar. O maior alvo de Deus é nos tornar semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. As bênçãos são acessórios, as bênçãos virão, amados. As provações enfrentadas hoje são um pequeno preparo para a glória futura. O Senhor está nos moldando, tirando as arestas, mazelas. O Senhor está depurando a nossa fé, para que quando Cristo se manifestar, nós estejamos prontos para encontrar o Senhor. O ouro, ele só é validado de verdade, ele só tem o seu valor comprovado depois que ele passa pelo fogo. A fé, ela só pode ser considerada uma fé funcional, eficiente, bíblica, depois que é testada. Irmãos, Gênesis 22, depois que Abraão subiu no monte Moriá para sacrificar Isaac, e na hora que ele foi descer o cutelo, e que ele falou: Abraão, não toca no menino. Irmão, Abraão saiu dali, numa expressão pentecostal, cuspindo fogo. Ele saiu ali nas asas do Espírito.
Ele saiu ali, amados, com a sua fé muito mais robusta. Se você quer entender de fé, você tem que dialogar com Abraão, porque ele é o patriarca da fé. Mas a fé de Abraão não foi desenvolvida da noite para o dia. Ele teve que, em Gênesis 11, Gênesis 12, sair do meio da sua parentela, da sua família. Ele teve que caminhar 25 anos naquela terra, para quando chegar em Gênesis 22, ele oferecer a promessa. E depois daquele dia, Abraão teve uma fé robusta, uma fé que traz a manifestação de Deus na terra. A fé, ela só é validada depois das grandes provações. Então Deus está trabalhando a sua fé. Deus está trabalhando na minha fé. Deus está trabalhando na minha vida. Irmãos, depois de ambos passarem pelo processo de purificação, a diferença de valor é enorme. O ouro, além de não durar eternamente, ele não dura eternamente, ele é perecível. Mas a nossa fé não, amados. O Senhor nos molda, trabalha em nós, para que nós possamos usar a nossa fé aqui, e essa fé possa nos acompanhar para a eternidade. Não que nós tenhamos necessidade de fé no céu, não há necessidade de fé no céu, mas a obra que Deus promove em nós, aquilo que Deus faz em nossas vidas, vai nos abençoar no tempo que nós estamos vivendo, e nós vamos levar as bênçãos de Deus para a eternidade. Então, no frigir dos ovos, o que Deus está fazendo? Deus, através do sofrimento, através das provações, Deus está moldando em nós o caráter de Cristo. Então, amados, as provações são proveitosas. As provações são proveitosas. Não tem como passar por essa vida sem nós sermos provados. Aí Pedro, ele vai dar aqui 3 orientações. Quando nós estivermos nas provações, nós precisamos atentar para elas. Capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim, capítulo 1, verso 8 e 9, o qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Pedro nos dá aqui 3 instruções no dia do sofrimento. A primeira é amar a Cristo. Se você não amar a Cristo, você vai murmurar, você vai reclamar. Ele diz que na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, nós precisamos amar a Cristo, para que esse fogo nos purifique, em vez de nos queimar. Porque o mesmo sol que endurece o barro, ele amolece a cera. Tem gente que quando ele passa por uma prova, ele fica mais quebrantado. Tem gente que passa por uma prova, ele fica mais duro. Tem pessoa que quando passa por uma aflição, ele fica mais crente. Tem pessoa que quando Deus permite uma aflição, ele fica mais incrédulo. Então, no meio da aflição da vida, se tem uma coisa que nós temos que fazer, é amar Cristo acima de todas as coisas. Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou sofrendo, eu amo, eu sei que Ele está fazendo o que é melhor para mim. Eu amo e eu sei que Ele está na condução, Ele está no controle, Ele está na administração. Deus, Ele não perdeu o controle absolutamente de nada. Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Irmãos, nós vimos aí, ou ouvimos falar, melhor dizer, essa barbárie aí em Paracatu, aonde um rapaz entrou na igreja querendo matar o pastor, e ele assassinou, se não estou enganado, 3 pessoas, algumas pessoas ficaram feridas. Isso nos assustou. Nós temos visto aí, fora do Brasil, igrejas sendo perseguidas, irmãos sendo pisoteados por causa da fé. A cada dia nós temos acesso a notícias em redes sociais, em televisão. Parece que o diabo tomou conta, irmão, só parece, porque Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua família. Aquilo que você não está no controle, Deus está. Aquilo que você não consegue administrar, jamais vai sair da administração de Deus. Aonde nós não alcançamos, Ele alcança. Então, enquanto você atravessa essa provação, tome cuidado para o seu coração não ficar azedo. Ame a Cristo apesar das tribulações e da dificuldade. Ame a Cristo. Seja como Jó, capítulo 1. A Bíblia diz que depois de receber aquelas notícias trágicas, ele disse que ele rasgou a sua roupa, ele pegou aquele pó, ele se humilhou e ele falou uma frase que foi um tapa na cara do inferno: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em nada Jó pecou. Aí lá no capítulo 19, lá no verso 25, depois da perda dos bens, perda dos filhos, apoio da esposa,
Porque tem esposa também que só ajuda quando tudo está bem, né? Tem esposa que só quebra o galho quando compra a vestido, que quer o sapato, que quer a bolsa, que quer. Tem esposa até se prostituindo e não sabe. Porque quando você fala com seu esposo que vai ter relação sexual, se ele te dá um sapato, você está vendendo o seu corpo, minha querida. Viu? Tem esposa prostitutas casadas. Sabe? Quando você vai lá, eu só vou para o ato conjugal se você me der, se você está se vendendo mesmo. Isso é prostituição. Você precisa converter. Ou, se você não tem ideia disso, nós vamos te ensinar. Isso é prostituição. Tem esposa que só é carinhosa se o cartão estiver na mão dela, né? Então, tem esposa que não ajuda. Quando Jó tinha os animais, aquela coisa toda, Jó era o maior empresário da área de transporte. O cara tinha como se fosse avião hoje, irmão, no Oriente Médio. Há milênios atrás era o homem mais rico do Oriente. E naquela época só tinha o Oriente. Então significa que ele era o homem mais rico do mundo. Enquanto ele era o homem mais rico do mundo, a mulher está lá. Aí, em um dado momento, ela falou assim: Jó, amaldiçoa Deus, meu filho, e morre. Aí ele diz assim: como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Tem mulher, irmãos, que ela é carinhosa, cheia de coisa, né? Quando ganha presente. Agora, tem uns irmãos também que é muquirana, né? Tem uns esposos também que não ajudam, né? Não dão presente, não faz uma surpresa, né, irmãos? Se tem um lado, tem outro. Porque nós estávamos um dia desses reunidos, alguns cavaleiros aqui dessa igreja, eu não vou dizer o nome, e aí nós estávamos falando de buquê de flor. Aí eu falei: irmão, então tem um buquê aí de R$500, quase que o irmão falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Que negócio de buquê de flor, não estou comprando a floricultura não. Mas quando namorava, irmão, o que era R$500, não é verdade? Então, mas quando Jó perde o apoio da esposa, perde os filhos, os amigos começam a caluniar Jó, aí Jó está lá com um caquinho de telha, coçando a lepra, no capítulo 19, verso 25, no auge da sua crise, perdeu tudo que tinha, o sofrimento se instalou na vida de Jó. Jó levanta em alto e bom som e diz: eu sei que por fim o meu Redentor há de se levantar em meu favor. O seu Redentor há de se levantar em teu favor, irmão. O seu Deus há de se levantar em teu favor, igreja, porque Ele é fiel, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então ame a Cristo. Segundo lugar, Ele nos ensina que nós temos que crer em Cristo. Capítulo 1, verso 8, ele diz assim: a qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Nós precisamos crer em Cristo, na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova. Nós precisamos amar Cristo para que esse fogo nos purifique em vez de nos queimar. Nós precisamos crer no seu cuidado, na sua provisão. O cristão é salvo pela fé. Efésios 2:8, mas vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O crente, ele vive pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 37, um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. A palavra diz que nós vencemos pela fé. Pela fé, Moisés abriu mão do Egito para servir a Deus no deserto. A palavra diz que nós andamos de fé em fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, nós não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé. Creia em Jesus em meio a essa dificuldade. Continue crendo em Deus, porque quando nós cremos, a terra é conectada com o céu. A fé traz o céu na terra. Amém, amados? Então ame a Cristo e crê em Cristo. E aí, por último, ele diz assim: alegre-se em Cristo. Capítulo 1, verso 8, o qual não havendo visto a mais, no qual não havendo agora mais crendo, vos alegrais com gozo indizível. Esses caras da Bíblia parecem que era meio doido, irmão. Tem hora que esses caras falam uma coisa aqui que, meu Deus, me ajuda a ser assim. Você está enfrentando a pior fase da tua vida, é como se ele tivesse assim. Gente, vocês têm que ter uma alegria assim, inexplicável, extraordinária. Vocês têm que dar salto de alegria em meio às lutas e dificuldade. Mateus 5, 12, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome serem injuriados, serem perseguidos, falar mal contra vocês. Bem-aventurados sois vós. Tiago pega a sua carta no capítulo 1 e diz assim: alegrai-vos quando passardes por várias tribulações.
Então, além de nós amarmos a Deus e não perdermos o amor por Cristo nas provas, nós precisamos crer que Cristo ele vai operar, Ele vai operar mesmo, porque Ele é o Deus que opera. Ele vai fazer mesmo porque Ele tem prazer em nos abençoar. Nós precisamos aprender a exultar, a nos alegrar em Cristo. Irmão, nós não somos masoquistas, nem estoicos. O que é isso? Nós não nos alegramos por causa do sofrimento, nem exultamos por causa das provações, mas nós ficamos alegres por causa dos seus frutos. O que fruto está produzindo em mim? Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Eu não me alegro porque as coisas vão mal, eu estou me alegrando por causa dos frutos que serão oriundos dessas provações. Então nós temos que aprender a nos alegrar em Cristo. Então a nossa alegria ela é, em primeiro lugar, cristocêntrica. A minha alegria é Cristo. A minha alegria ela é ultra circunstancial. Eu não preciso de um carro para ser alegre. Eu não preciso de uma boa casa para estar alegre. Eu não preciso de um bom salário para estar alegre. Eu não preciso nem mesmo ganhar na Mega Sena, e nunca vou ganhar porque eu não jogo. Ok? Eu não preciso de coisas externas para me ser alegre, independente das dificuldades que eu estou passando. A minha alegria ela é Cristo, ela é ultra circunstancial. Cristo é o motivo da minha alegria. Aplauda o Senhor por essa verdade, amados. Ora, como que você vai ter uma alegria indizível? Como você vai ter uma alegria que sobrepuja todas as dificuldades, se não for Cristo? Cristo é o motivo da nossa alegria. E sabe uma coisa, irmão? Ninguém pode roubar Cristo de nós. E ninguém pode nos roubar de Cristo. Ele é a nossa alegria. Eu sei que você teve notícias ruins essa semana. Eu sei que talvez você atravessou situações até no seu emprego que te tirou a paz. Mas, irmãos, a sua alegria tem que ser Cristo. A sua alegria não pode ser um copo de cerveja. A sua alegria não pode ser um derby, nem mesmo Hollywood, aquelas propagandas dos Estados Unidos. A sua alegria não pode ser pegar um carro aqui e assistir os Vingadores, né? Não pode, isso não é pecado, mas isso não pode ser sua alegria. A sua alegria não é assistir os Vingadores e ir lá no McDonald's comer um baita de um sanduíche lá e aí segue. A sua alegria, irmão, não pode ser pegar um avião e ir lá para Porto de Galinhas e curtir a praia, isso faz parte, isso é adendos. Irmãos, porque haverá dia que não tem Porto de Galinha, nem Porto Pintinho, nem Porto de nada, você tem que estar alegre. Tem dia que não tem McDonald's, não tem Mac nada, você tem que estar alegre. Tem dia que não tem nem vingadores, nem opositores, nem gente a favor, você tem que estar alegre. Tem dia que não tem casquinha, nem Mac Colosso, nem Copenhague, aquele chocolate que é trem maravilhoso, não tem. E aí você tem que aprender a estar alegre. Tem dia que você vai chegar na segunda-feira e o patrão vai dizer assim: olha, infelizmente nós temos que reduzir o número de funcionários e você vai ter que ser dispensado. E aí você tem que sair de lá, depois que você, puxa vida, que coisa, o que eu vou fazer agora? Oh, bendito seja o nome do Senhor, Deus vai dar, Deus está abrindo outra porta, Deus vai entrar com a providência, glória a Deus, aleluia. Quem é que faz isso, né, irmãos? Mas nós vamos chegar lá, nós precisamos chegar lá, amém? Esse negócio de tirar foto e mandar na página da gente, está com nada não, viu, irmãos? Eu te convido também um dia desse, tá bom? Vão assistir lá em casa, esperar passar essa febre aí, a gente assiste lá em casa, depois tem um copo de água. Então, para finalizar, irmãos, nós precisamos nos alegrar em Cristo. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, amados: ninguém jamais cresce em tempo de paz. Seja sincero com você mesmo, você só cresceu o dia que o sofrimento bateu a sua porta. A gente só cresce, irmãos, nós crescemos nas mais profundas fornalhas da vida. A escola do sofrimento tem a capacidade de nos fazer crescer. É no sofrimento que nós percebemos o quanto nós somos fracos. É no sofrimento o quanto nós percebemos que temos que confiar mais em Deus. Nós só crescemos nos dias da crise, da dificuldade. Irmãos, o que nós não podemos perder no dia da tribulação é a perseverança. Eu estou dando toda essa volta para dizer a você o seguinte:
Você que está aqui nesse auditório e você que me ouve, né? Nas redes sociais, que essa igreja agora está chique, irmãos, esse culto está lá nas redes sociais, viu? Persevera, tenha fé, tenha fé. O que é perseverança? Tem um estudioso chamado David Field, que ele diz: perseverar é se recusar a achar uma saída fácil, quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. Perseverar é a firme atitude mental de quem não se curva diante das circunstâncias, nem se rende às provações. Isso é perseverar. O caminho está difícil, mas eu vou prosseguir, porque eu não estou sozinho. As pressões estão pesadas, mas eu vou prosseguir, porque Ele toma o meu jugo, Ele toma o meu fardo e troca comigo. Jesus, Ele faz isso. As coisas estão, uma tribulação só, não importa, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo da carrancuda morte, porque o Senhor está comigo. Sabe uma coisa, amados? Sabe uma coisa, irmão e irmã? Se você decidir ficar firme na luta, Deus lhe garante manter fortalecida até o final. Se você decidir ficar firme na luta, Deus garante fortalecê-lo até o final. Se você decidir firmemente no seu coração: eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou chutar o pau da barraca, Deus entra na história e garante a vitória, porque Ele é Deus. Então permaneça firme. Saiba que essas tribulações é para discipliná-lo, é para fazer você crescer. As tribulações são das mais variadas também é a graça de Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Saiba que esse tempo de provação vai passar. A provisão de Deus vai alcançar a tua vida, amado irmão. E saiba de uma coisa: Deus está lhe purificando, Deus está usando a sua ação para tirar arestas, porque Deus tem algo grande para você, para a tua casa, para a tua família. Deus tem algo grande, amados. E por último lugar, irmãos, nós precisamos manter a fidelidade, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando o milagre não vem, mesmo quando a porta não se abre. Nós precisamos manter um sorriso celestial no rosto. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Ele é a nossa alegria. Amém, amados? Olha, por mais que a situação tenta insistir na tua vida, eu quero te dizer o seguinte: quem aqui vai viver 150 anos além de mim? Profetizando, né? Irmãos, dificilmente a gente vive 100, 120. 100, 120. Vamos supor que você, por mais que você seja uma pessoa, cuida do seu corpo, faz dieta direitinho, com bastante gordura, toicinho de barriga, bastante chocolate, açúcar. Diz que a gente come 30 quilos de açúcar por mês. Por mais que você tenha essa dieta abençoada aí, você vive aos 100 anos de idade. Tem 10 anos que você está nessa aprovação, você tem 50 anos. Então, calculando, você 60 para 100, 40. Por mais que você vá enfrentar uma luta, é só 40 anos. Pastor, 40, é só 40. Mas o dia que você tombar aqui na terra, você vai entrar no lugar que não há luta, não há choro, não há dor, não há lágrimas, não há demônio, não há pecado, não há dificuldade. Isso é eternamente. Eternamente. Por mais que você esteja enfrentando uma doença aqui, uma dificuldade, e que para a medicina não tem cura, e por mais que você viva anos a fios, tendo com essa enfermidade, o dia que você for, lá naquele dia você vai estar convivendo com o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, você não vai precisar de remédio. O que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte: por mais que a situação está adversa, por mais que tenha durado uma década, um tempo, irmão, não se compara com a eternidade que está nos esperando. Vamos colocar de pé, vamos orar. Então você vai sair daqui nessa noite falando: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? Deus, o que eu preciso aprender? Senhor, porque o Senhor permitiu isso com um propósito? Senhor, me conduza, Senhor. O que é que eu não aprendi ainda, que eu preciso aprender? Irmão, você tem que perguntar. Você tem que perguntar. E enquanto a provisão não chega, o milagre não chega, você vai continuar no trono da graça. No trono da graça. Amanhã você pode ter das mais variadas situações para você enfrentar e resolver. Você vai fazer o seguinte: Senhor,
Qual que é a graça que o Senhor tem para mim hoje no dia chamado segunda-feira? Quando for terça-feira, Senhor, qual que é a porção da graça de terça? Eu quero ela para a minha vida hoje. Senhor, qual que é a porção da graça de quarta-feira? Eu quero ela para a minha vida hoje. Esse tempo de lágrimas vai passar em nome de Jesus. Vai chegar um dia que você vai pegar o microfone aqui e falar: pastor, eu quero contar uma bênção. Depois de tantos anos, Deus entrou na minha história e mudou a minha vida. Depois de tantos anos, Deus entrou no meu casamento, na minha família e me deu um novo rumo, um motivo a mais para celebrar. Então, amados, enquanto isso não acontece, o que você vai fazer? Permaneça firme, permaneça firme. O que te aguarda lá na frente é bem maior, infinitamente maior do que você está passando agora. A fé não é só para trazer o céu na terra, a fé é para me manter firme enquanto o céu não se manifesta. A fé também, ela me diz: o céu ainda não tocou na minha existência, mas o Deus que habita no céu, Ele está comigo, apesar das dificuldades. Deus está com você, apesar das dificuldades. Deus está com você. É a presença de Deus que nos faz prosseguir. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome na noite desse domingo. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Senhor, nós Te bendizemos porque, por mais que não entendamos algumas situações, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Pai. E não há nada que aconteça conosco que o Senhor não saiba primeiro ou não permita. Senhor, nós Te louvamos, porque apesar dos sofrimentos, das angústias, o Senhor está sempre conosco. A Tua palavra nos traz palavras de encorajamento, como João 16:33, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, há pessoas aqui, Pai, que têm passado pelo vale da sombra da morte. Há pessoas aqui que têm atravessado, ó Deus, ó Pai querido, as fornalhas, provações, vales e desertos áridos. Pai, e muitas das vezes, essas pessoas ficam a se perguntar: por que, ó Deus, desse sofrimento, dessa angústia? Senhor, ensina-nos a entender que as provações, elas são pedagógicas. Ensina-nos a entender, ó Pai, ó Deus, que quando o Senhor permite passarmos por elas, o Senhor está de olho no relógio, e a mão do Senhor está no termostato. O Senhor não permite sermos tentados, provados, acima da nossa força, diz a Tua palavra. Senhor, envia o escape nessa noite a este homem, a esta mulher. Senhor, ensina-nos a entender que para cada provação há um favor, há uma graça específica do Senhor para nos assistir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, que essa semana será uma semana de favor do Senhor sobre a vida de algumas pessoas, que essa semana será uma semana de intervenções do Senhor sobre a vida de algumas pessoas, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos a entender, Pai. Ensina-nos a compreender, ó Deus de todo poder, ó Deus de toda graça. Senhor, que essa provação, ela é por um breve tempo, Pai. Que o tempo de cantar possa chegar na vida do Teu filho, que o tempo de celebrar possa chegar na vida da Tua filha, que o novo tempo, Pai, um tempo de cura, um tempo de restauração. Nós profetizamos agora isso sobre a vida da irmã Ana Paula, Senhor, que tem enfrentado a doença, o câncer. Senhor, decanta lá basura e anda lá barras. Visita a irmã Ana Paula agora, Pai. Coloca as Suas mãos de poder sobre ela agora, Senhor, e cura a irmã Ana Paula, arrancando desde a raiz toda enfermidade. Senhor, coloca as Tuas mãos agora na casa do Teu filho, na casa da Tua filha, arrancando todo o mal, Senhor. Senhor, que possa chegar o tempo da vitória, o tempo da exaltação, que possa chegar o tempo em que a fé deste homem e desta mulher, Pai, serão honrados. Ó Deus, a fé será honrada para louvor e para glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes, a não recuarmos,
porque nós sabemos, ó Deus, que as tribulações e as provações não podem nos separar do amor do Senhor em Cristo Jesus. Ensina-nos a permanecermos fiéis, ensina-nos a alegrar no Senhor, a crer na Tua intervenção e na Tua providência em nome de Jesus. Renova a Tua unção sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. Renova a Tua unção sobre a vida deste homem e dessa mulher, ó Deus, que ainda essa semana orou assim: olha Deus, eu não aguento mais. Pessoas que ainda essa semana oraram: Deus, eu não sei até quando eu vou suportar. Deus responde a tua oração nessa noite e diz: filho, filha, receba o meu renovo nessa noite, receba a minha restauração nessa noite. Deus te renova, Deus te restaura, Deus te fortalece, Deus te dá vitória nessa noite, Deus te dá graça nessa noite, Deus te dá condição nessa noite. Receba em nome de Jesus. Você diz amém? Amém? Amém. Amados, eu quero nessa noite, antes de terminar, orar pelos os últimos aniversariantes do mês. E eu queria nessa noite fazer um convite. Alguém que está aqui e Deus falou muito ao seu coração nessa noite, e você se afastou do Senhor talvez por causa de um sofrimento, e você gostaria de reconciliar com o Senhor, ou você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Se alguém der um sinal com a sua mão, se Deus tocou no seu coração, se Deus te chama, faça isso, não tenha vergonha. Nós precisamos da presença de Deus. Se não há ninguém, eu quero convidar aqui à frente a irmã Madalena e a Gabriela, que fez dia 25, a irmã Madalena fez ou vai fazer dia 29, a irmã, quem mais? Uma pessoa está entregando a vida para Jesus? Amém, traz a pessoa aqui, vamos aplaudir ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Madalena e a irmã Gabi pode vir aqui à frente também, em nome de Jesus. A irmã mora onde? Alto da Cruz. Qual que é a sua rua? Ladeira do Tassara. Quem mora aqui na Alto da Cruz, levanta a mão. Alto da Cruz. Ó varão, você mora Alto da Cruz ali? Ali é Alto da Cruz? Quem mora aqui perto dela aqui, ladeira desse senhor aqui, da Sara? Quem mora perto ali, perto? Tá. Quem vai fazer uma visita para ela essa semana desse bairro, vem cá à frente, para adiantar a minha parte. Tá bom? Depois eu vou lá, fazer uma visita para ela. A irmã Carla, né? A irmã Carla vai fazer uma visita para ela, em nome de Jesus. Agora sim, irmão, nós vamos dividir a responsabilidade. Aceitou Jesus, você vai visitar primeiro que o pastor. A irmã Carla vai te fazer uma visita e depois eu vou fazer uma visita. A irmã Carla vai ficar responsável de pegar telefone, o contato, e nós vamos juntos depois visitá-la em nome de Jesus. Estende as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite de salvação. Senhor, não há milagre maior do que nós reconhecemos o teu senhorio e a tua salvação. Receba nessa noite, Pai, esta mulher que confessa e entrega a sua vida ao Senhor. Tem de misericórdia, sustenta para louvor e para a glória do teu nome. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o Senhor como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, me purifica de toda injustiça, escreva meu nome no livro da vida. Senhor, coloca as tuas mãos nesta noite na minha existência, escreva uma nova história na minha vida e na vida da minha família. Eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor pessoal, para a glória de Deus. A irmã vai pegar o nome e o telefone, depois me passa. Deus abençoe. Estende as mãos para cá, vamos orar pelas irmãs. Pai, no nome de Jesus, toma a Gabi em tuas mãos nessa noite, a irmã Madalena, Senhor, que completou e completará mais um ano de vida, e todos aqueles que ainda vão fazer aniversário ao findar desse mês. Que a tua bênção sobre a saúde, as finanças, todas as áreas da vida dessas irmãs sejam supridas pelo Senhor. Repita comigo assim, igreja: Jesus, Jesus, nós abençoamos a vida das irmãs, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, irmãos, haverá um grande culto com as irmãs. As irmãs não percam, a partir das 19h30. Amém? Estende a sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Com muita alegria você diz amém. Deus te abençoe.